Muito bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural, que em reta final da colheita da soja começa falando de uma alternativa para guardar os grãos. Bom dia para você, é o silo bag, que há anos é usado para armazenar o milho e também pode garantir por alguns dias a conservação da soja colhida com umidade acima da ideal. Foi o que apontou uma pesquisa no norte do estado. Eles medem de 60 a 75 metros de comprimento e servem como alternativa para guardar até 220 toneladas de grãos. Esse tipo de armazenamento é mais utilizado durante a safra de milho. Mas e quando o assunto é soja? Mesmo colhida num período de maior umidade, ela pode sim ser guardada em bolsas. Uma pesquisa realizada nessa fazenda em Sorriso, durante 16 dias, testou cerca de 800 sacas de soja que foram colhidas depois de alguns dias de chuva. O objetivo dos pesquisadores era saber por quanto tempo o grão úmido aguentava ficar no silo bolsa sem ter a qualidade comprometida. É uma alternativa interessante para dias intensivos de colheita, em que ele tenha unidade na fazenda e não queira levar o seu produto para a unidade, ele pode sim guardar temporariamente, por uma semana, um pouquinho mais, no silo bolsa e então processar esse produto na sua própria unidade. O silo bolsa testado com soja é feito de polietileno, a mesma tecnologia que ajuda a preservar o milho. A capa externa tem filtros contra a emissão de raios ultravioletas. E a cor branca reflete e evita o aquecimento dos grãos. Já por dentro, a cor é preta para gerar opacidade e é a escuridão que ajudam a manter o brilho do produto armazenado. No caso da soja úmida, foram colocados sensores para testar os níveis de liberação de gás carbônico e também a temperatura. Nós desenvolvemos 3 sondas que têm condições de monitorar os parâmetros de temperatura, umidade relativa do ar e concentração de dióxido de carbono. O teste foi feito com grãos colhidos no mesmo dia, mas em 3 horários diferentes. O resultado trouxe índices variados de umidade. Pela manhã foi de 27%, já no começo da tarde 25% e no final do dia 22% de umidade. As amostras foram armazenadas no mesmo silo bolsa e a cada 4 dias foram feitas coletas para análise. O resultado apontou que o ideal é que o grão tenha no máximo 22% de umidade. Assim, pode ficar armazenado em bolsas por até 12 dias. Nós observamos que, em termos do que é descontado na unidade, que são os avariados, houve um crescimento bastante importante, nas umidades de 25% e 27%. No 22% até não foi tanto, mas a partir do 8º dia, acredita-se até por elevação da umidade interna, e inícios de outros processos químicos que podem ter ocorrido internamente na massa de grãos, a qualidade começou a decair. A qualidade visual, no caso, ardidos, os avariados. Para esse engenheiro agrônomo, apesar do grão ficar pouco tempo no silo bolsa, é uma vantagem quando comparando com as perdas de produção que o agricultor pode ter na lavoura. A vantagem que tem um sistema como esse aqui é que o produto fica na lavoura. Ao ficar na lavoura, não tem despesas nem de entrada no armazém, nem do frete. Já passei alguns anos com muita chuva, que os armazéns estavam todos lotados, o caminhão não voltava, ficava na fila, ficava sem poder colher, estragava o soja na lavoura, e com isso a gente tem um escape, a gente pode continuar a colheita, colocar ali dentro, depois que desafogar os armazéns e mandar para o armazém. Então, uma grande coisa para a gente, vai evitar muito soja de se apodrecer na lavoura com isso. E com 95% das lavouras colhidas e maior oferta no mercado, os preços da soja têm recuado. Houve queda de quase 2% em alguns municípios. Em Ipiranga do Norte, a saca vale R$ 56,20, quase R$ 60 em Campo Verde e pouco mais que isso em Primavera do Leste. Foi eleita nesta semana a nova diretoria da AproSoja Brasil. O presidente da entidade para os próximos 2 anos é o engenheiro agrônomo e produtor rural em Canarana, Marcos da Rosa. Ele também é representante da AproSoja Mato Grosso e assumirá a presidência nacional a partir de maio. Veja agora alguns cursos oferecidos nos próximos dias. Em Tangará da Serra, a semana começa com curso sobre o cultivo de mandioca. Vai até a sexta-feira. Já em Primavera do Leste, tem oficina e manutenção de tratores agrícolas, somente no dia 8. Informações nos sindicatos rurais de cada cidade. Vamos dar uma olhadinha nos valores de alguns produtos comercializados na Central de Abastecimento de Cuiabá?
Pelo quilo do abacate, os produtores recebem R$ 3,00. Da batata doce, R$ 2,50. A manga atingiu R$ 5,00 o quilo, R$ 3,25 o tomate e o quilo da uva rubi passa dos R$ 9,00. Novidades, tecnologias e produtores. Depois do intervalo, você confere os destaques de mais uma edição da Show Safra em Lucas do Rio Verde. E ainda hoje tem a última reportagem da série Subindo ao 63. Você vai desembarcar em Santarém, no Pará, e conhecer as perspectivas para o futuro daquele porto. Está aberta a temporada de feiras agropecuárias. Esta semana as atenções estiveram voltadas para a Show Safra BR-163 em Lucas do Rio Verde. Público atento a cada detalhe. Nas palestras e nos estandes também, os empresários tentavam chamar a atenção para as suas marcas. Os produtores buscavam oportunidades. Alguns lançamentos e talvez preço também, né? Porque geralmente tem algumas ofertas boas, aí, algumas propostas boas de preços melhores, né? Nos 4 dias de feira, muitas novidades. Esta máquina, por exemplo, promete diminuir os danos na hora da colheita. Nós desenvolvemos um novo sistema de caracol. Ele é a chapa mais grossa, mais fino, com helicoide maior e o passo mais rápido. Então o caracol pode rodar mais devagar, não vai quebrar tanto o grão do produto e vai trazer mais rápido o produto para dentro. A original é uma peça inteiriça. Ele é muito grande, então ele empena com o próprio calor. Trabalhando, ele empena, começa a empenar. Ele é tocado só de um lado original, nesse sistema é tocado dos dois lados. Ele é um caracol independente. Essa divisa aqui, então, nos outros não tem? Não. Uma das principais preocupações dos produtores nas últimas safras aqui no estado foi com o tempo, a falta ou o excesso de chuvas. E claro que eles aproveitaram a feira para buscarem informações e novas tecnologias que auxiliem no trabalho. Jefferson planta 1.600 hectares de soja em Ipiranga do Norte. Este ano o tempo não ajudou e comprometeu a produtividade. Por isso, ficou de olho na apresentação deste aplicativo para celulares, tablets ou computadores. Conectada a 250 estações meteorológicas no país, a ferramenta fornece informações sobre o tempo e ainda sobre o avanço de doenças e pragas nas lavouras. Essa rede ela visa monitorar questões climáticas, né, temperatura, umidade, molhamento. Esses dados eles são interpolados no modelo matemático. Isso aí gera, via software, né, via modelo matemático, gera uma previsibilidade de ocorrência de doenças nas principais culturas. O agricultor gostou do que viu. A previsão mais certa dela, 90% é certa, é de uma semana. A partir do decorrer de mais dias, ela cai um pouco o acerto, mas ajuda bastante a gente a tomar a decisão, sim. Assuntos relacionados ao tempo também tiveram destaque nas palestras e mesas redondas. Uma das preocupações é que a instabilidade climática favoreça o ataque de algumas pragas, como o percevejo e a mosca branca. Da soja, ele vem para o milho e do milho, durante o ciclo, depois, após a colheita do milho, ele vai para a soja. É exatamente esse ritmo do percevejo que a gente tem que interromper. Interrompendo como? Fazendo manejo. Esta edição do Show Safra contou com 157 expositores, 20% a mais que no ano passado. O balanço final dos negócios ainda vai ser divulgado, mas os primeiros números já eram animadores. Tivemos uma surpresa agradável, tendo aí mais de 40% de crescimento de um ano para o outro. E a partir de agora, as feiras ligadas ao agronegócio serão realizadas com mais frequência. Veja as próximas previstas para abril. Começa nesta terça-feira, em Primavera do Leste, mais uma edição da Feira Farm Show. Até o dia 8 de abril, o agronegócio será destaque no Parque de Exposições da cidade, que recebe palestras e expositores de máquinas e insumos agrícolas. Na outra semana, a partir de domingo, dia 10, tem a 9ª edição da Parecis Superagro em Campo Novo do Parecis, na região sudoeste do estado. O evento vai até o dia 13 de abril, com amplos debates e palestras sobre os cenários econômico e político do país. Também serão realizadas discussões técnicas. Termina em um mês o prazo para fazer o cadastro ambiental rural das propriedades. Em todo o país, cerca de 270 milhões de hectares já foram cadastrados, quase 70% do total. A Sociedade Rural Brasileira defende que o prazo não seja prorrogado.
Em Mato Grosso, a área que deve ser cadastrada é de 73 milhões de hectares. O cadastro avançou bastante no estado e hoje atinge 80% dessa área. O CAR é um instrumento do governo para concentrar informações ambientais das propriedades. O produtor precisa declarar o tamanho do imóvel, áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito. Para isso, precisa levantar documentação, matrícula, mapas da propriedade. O prazo termina no dia 5 de maio. Pelas regras, quem não fizer o cadastramento ficará impedido, por exemplo, de conseguir créditos agrícolas a partir de maio de 2017. Fica a expectativa para saber se o cadastro ambiental rural será prorrogado. Esta semana, a Sociedade Rural Brasileira fez um pronunciamento. A entidade representa o agronegócio nas negociações políticas. Para a SRB, o prazo de adesão não deve ser prorrogado. Adiar o CAR é empurrar o problema com a barriga, não adianta a gente fazer isso. E tenho conversado com vários dos parlamentares de que esse não é o caminho, não é por onde a gente vai. Nós vamos perder muito o crédito em relação aos compromissos que o Brasil assumiu internacionalmente. Se a gente começa a não responder ou atender aquilo que nós mesmos nos propusemos a fazer, ninguém vai nos respeitar. E se ninguém nos respeitar, os contratos no Brasil vão valer menos. Portanto, nós vamos ter menos receita para os nossos negócios. Então, no fundo, não tem jeito. Ou a gente encara os problemas e começa a trabalhar e achar soluções, porque empurrar o CAR não é solução. A solução é encontrar como é que nós vamos financiar, como é que nós vamos fazer toda essa adequação que vai custar bilhões de reais e a gente não está resolvendo nada empurrando o CAR. O plantio do algodão já terminou e 10% da pluma colhida na safra passada ainda não foram negociados. Nesta semana, preços estáveis. Em Sapezal, a arroba é vendida a R$ 72,67. Em Sorriso, quase R$ 73 e passa dos R$ 75 em Itiquira. E um rio com cara de mar, com direito a navios e embarque de grãos. A movimentação em Santarém e as perspectivas para o futuro do porto são destaques no próximo bloco. A gente volta já. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários deve realizar ainda este mês o leilão de áreas portuárias em Outeiro, Vila do Conde e Santarém, no Pará. O certame deveria ter ocorrido na última quinta-feira, mas houve falhas no sistema de informática do órgão. E o Porto de Santarém vive a expectativa de crescimento em médio prazo. É uma expectativa que precisa sair do papel para atender o escoamento crescente de grãos, assim como o acesso até ele, que também precisa melhorar. É o que você confere agora na última reportagem da série Subindo a 163. ...360 quilômetros. Por terra, esta é a distância que separa Miritituba de Santarém. A viagem é pela BR-230, também chamada de Transamazônica, e pela 163. Se todo o trajeto estivesse assim, caminhões carregados gastariam no máximo meio-dia para fazer o percurso. Mas na prática, a situação é outra. Há 15 anos, seu Laércio faz este caminho. Transporta grãos do norte de Mato Grosso para Santarém. Aprendeu que, por aqui, pressa é uma palavra que não existe. Só sabe a hora que sai. A hora que chega? A hora que chega, só Deus que sabe. Está com 800, quase 800 km por rodeio já, numa média de 40 por hora, mais ou menos. Entre o asfalto e a terra, tudo, né? Se fosse numa estrada boa, estaria 65, essa média aí que o caminhão faz. Se andar muito depressa, judia demais do caminhão, né? O corpo também sofre, sente cada falha na pista. A cabeça balança de um lado para o outro. Um teste de resistência. Tem que ter talento. Por que, seu Laércio? Para dirigir aqui, né? É que o pessoal que vem de fora lá, que está acostumado com asfalto, né? Aí chega aqui, ele sofre bastante. Quem não conhece, pena que ele sofre aqui. Daqui pra frente ainda são quase 90 quilômetros sem asfalto.
pouco se comparado ao tempo em que nada era pavimentado. Muito se considerados os desafios para quem cruza a estrada. Tem que melhorar muito ainda para ficar mais. Tem uma subida perigosa, tem que ter experiência para ela. As ameaças surgem a todo instante. É pedaço de pista que desmoronou. É labirinto estreito em meio a paredões de rocha. São pontes de madeira que contrastam com as de concreto inacabadas. E a dificuldade de enxergar o que está adiante. Por essas e por outras, o frete até Santarém é mais caro do que para Miritituba. A diferença chega a R$ 60 por tonelada. Quando chegam à cidade portuária, os caminhões com soja têm o mesmo destino. Apenas esta empresa exporta grãos por aqui. O primeiro embarque foi em 2003 e até o início do ano passado, a estrutura permanecia a mesma. Agora está em reformas. Novos silos foram construídos e a capacidade de recebimento aumentou. O que vem sobre rodas representa menos de 5% dos grãos que a empresa movimenta. O restante chega em barcaças, vindas de Miritituba. O descarregamento é feito direto nos navios e também foi melhorado. Com as mudanças, a capacidade de embarque dobrou. O terminal consegue receber navios 1.000 toneladas de soja, como é o caso daquele ali. Quando a embarcação estiver cheia, vai deixar o porto levando o grão produzido no Brasil com destino à Argélia, no norte do continente africano. Ao lado do terminal privado de grãos fica a Companhia Docas do Pará, que administra os portos públicos no estado. O de Santarém foi inaugurado em 1974 e ainda hoje tem no transporte de passageiros, madeira e derivados de petróleo uma das suas características. Há 2 anos, também começou a receber fertilizantes. Em 2014, houve uma movimentação de 42.000 toneladas. Em 2015, com a adequação do porto, este número saltou para 170.000 toneladas. E a nossa previsão para 2016 é que chegue a 200.000 toneladas de fertilizante. É o melhor aproveitamento de um canal mais econômico para escoar os grãos produzidos em Mato Grosso. O potencial da economia, em frete que pode se ter com a exportação via os portos do norte pode chegar a 32% com todo o mercado e volume consolidado lá para cima. O escoamento pelo arco norte do país é estratégico, mas é preciso que os portos da região também estejam estruturados para atender essa demanda que não para de crescer. E o Porto de Santarém deve passar por uma reformulação nos próximos anos. A exportação de soja e milho e o outro, a importação de fertilizantes. A nossa perspectiva é que, dentro de 7 anos, seja exportado mais de 2.700.000 toneladas de grão e 500.000 toneladas de fertilizante. A expectativa com o futuro é baseada no presente. Ao lado de Miritituba, o Porto de Santarém tem ficado mais movimentado e importante a cada safra. Em 2013 a gente enviou de soja a milho, 1,8 milhões de toneladas para os portos do norte. Já em 2015 esse número foi de 4,2 milhões de toneladas de soja e milho enviados para Miritituba e para Santarém. Isso então representou o ano passado nas exportações totais de soja e milho do estado 15% de toda a exportação. Lá em 2013 esse número de 1,8 milhões de toneladas representava 6% apenas. Daqui de Santarém o navio carregado desce pelo rio Tapajós até o encontro com as águas do rio Amazonas, o que começa a acontecer logo ali mais adiante. Então a embarcação continua o percurso até o canal da Barra Norte, onde começa o encontro com o Oceano Atlântico. Tudo isso em aproximadamente 3 dias. E o percurso marítimo também representa vantagens. Saindo pelo norte do país, o caminho do navio até a China, por exemplo, fica menor do que saindo pelas regiões sul ou sudeste. Existe uma diferença em torno de 4 dias de navegação, 2 dias de ida, 2 dias de volta, porque quando você contrata um navio, você paga ida e volta. Uma diária de um navio
50 mil toneladas, ele está na faixa de 50 mil dólares. Edeon Ferreira é diretor de um movimento criado em 2009 para cobrar avanços em logística. Diz que houve melhoras, mas que o acesso até os portos do norte do país ainda deixa a desejar. Além de Santarém e Miritituba, existem outras 7 portas de saída que podem ser destinos dos grãos produzidos a partir do médio norte de Mato Grosso. O Arco Norte, ele é uma realidade. Nós já estamos fazendo mais de 20 milhões de toneladas esse ano. A nossa projeção para 2030 é que o Arco Norte esteja fazendo 70 milhões de toneladas. E como o escoamento para cima é mais barato, a expectativa dos agricultores é também ganhar com isso. Nosso custo de produção no meio do país é muito grande, a logística nos rouba a competitividade. Então, realmente, as saídas para o norte estão acontecendo, vai melhorar muito aí a questão da rentabilidade do produtor de soja e milho aqui no estado de Mato Grosso. Por enquanto, quem está no campo ainda não recebe mais com o uso da nova rota logística. Mas não falta otimismo. Eu acho que impacta direto no bolso do produtor. Sempre quando você vende o seu produto através de trading, a conta que ela faz já é descontada no frete. Com essa redução de distância, provavelmente voltará ao bolso do produtor alguma coisa a mais. E o que alimenta esta esperança é a convicção de que, assim como numa lavoura, o investimento em logística agora pode render uma boa colheita lá na frente. Tá aí, missão cumprida, né, Dejane? Parabéns, patrona, e toda a equipe que foi aí para essa expedição ao Pará, e ficamos na expectativa, então, por esses investimentos e pela melhoria de logística sempre, né? Exatamente. No futuro a gente vai de novo lá para ver o que mudou. Isso aí. E o MT Rural de hoje fica por aqui. Uma semana produtiva a todos. Até o próximo domingo. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora, e vamos que vamos. Tchau!